Olá pessoal, sou Maria Oliveira Filho, professor de Bioestatística aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde da Universidade Federal da Bahia. Vamos dar continuidade aqui a nossos exercícios de regressão linear, dessa vez com o preditor ordinal. Então, nossa equação básica aqui, nós vamos testar aquele banco de dados de avaliação cognitiva na doença de Chagas. A função cognitiva que estamos testando é a função visoespacial, é o nosso desfecho. Nós vamos obter dois valores de coeficiente aqui nessa regressão linear, o nosso beta 0 e o nosso beta 1 relativo à escolaridade, que é uma variável ordinal. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui com esse comando a gente roda para saber o que tem nessa variável de escolaridade. São 7 níveis de escolaridade, né, variando de 0 a 6, sendo que 0 é o analfabeto, 1 é fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto, ensino superior completo. Então, e aqui embaixo o número de pacientes que a gente tem em cada uma dessas categorias. Se a gente analisar como a gente analisou nas variáveis anteriores, de mais do que 2 categorias, a gente não vai estar considerando que há uma relação numérica entre cada uma dessas variáveis, ou seja, a categoria 3 é pior do que a categoria 2, que é melhor no caso, né? A escolaridade mais alta do que a categoria 2, a 4 é maior do que a 3 e por aí vai. É diferente de cor da pele, que não havia uma relação de importância de uma categoria para outra. Né? Então, se a gente for olhar aqui, visualmente, essa relação com a função visoespacial, a gente vai observar nesse gráfico que aparentemente há, né? A função visoespacial do analfabeto, em comparação com as demais categorias, é pior, e essa função visoespacial tende a aumentar conforme se aumenta a escolaridade do indivíduo. Tá? Então, não seria justo a gente tratar essa variável como uma variável categórica de 3 ou mais categorias, não considerando essa relação ordinal de um para o outro. Tá? Então, a gente vai mostrar aqui como é que a gente trataria de uma forma ou de outra, só para vocês terem uma ideia. Esse comando daqui, a gente trata ela como uma variável ordinal, que na verdade é a mesma forma como se a gente estivesse tratando ela como uma variável contínua. Então, a gente vai rodar esse comando daqui, interpretar os coeficientes. A gente vê que aparece só 2 coeficientes, o coeficiente de nosso beta 0 e o nosso beta 1. Tá? O beta 0 é quando o valor da escolaridade é igual a 0, então significa que a gente está avaliando a função visoespacial de um indivíduo com escolaridade igual a 0, ou seja, o analfabeto. Então, esse menos 0,50 é mais ou menos a função estimada média do indivíduo, a função visoespacial média do indivíduo que é o analfabeto. Tá? E 0,31 é o quanto que há de acréscimo nessa função visoespacial para cada nível de escolaridade. Tá? Então, se eu aumentar um nível de escolaridade, eu aumento 0,31 de cá para cá, de 1 para 2 eu também aumento em 0,31 e por aí vai. Tá? Vocês percebem que não é exatamente isso, porque de uma categoria para outra pode ter um salto maior do que de outra categoria, mas é isso que a gente assume como um erro na regressão linear. A gente está considerando que a gente está numa linha reta e não em saltos diferenciais de uma categoria para outra. Tá? Se a gente analisa da outra forma, como um fator, uma variável puramente categórica, a gente vai ver uma outra forma de analisar o mesmo dado. A gente percebe que em vez de a gente ter 2 betas apenas, né, a gente vai ter vários betas. Né? A gente considera a variável a categoria 0, que é do analfabeto, como a nossa categoria de referência. O valor estimado é de menos 0,9 de função visoespacial nessa categoria. E cada uma dessas outras categorias é um acréscimo em relação à nossa categoria de referência. Então, para descobrir da categoria 1 para a categoria 0, você soma 0,84. Para
saber qual é a função visoespacial estimada dos indivíduos da categoria 2, que é o nosso ensino fundamental completo. A gente soma 1,3 ao valor de menos 0,9. Para descobrir da categoria 3, a gente soma 1,37 a menos 0,9, por aí vai. E aqui a gente pode perceber os p-valores. Aqui, nesse caso, todos significativos, assim, diferentes do analfabeto, que é a nossa categoria de referência. Tá? Então, de uma forma ou de outra, a gente obtém algum resultado, mas o mais apropriado numa variável ordinal é a gente usar. E a gente vai ter mais poder estatístico também, a gente mostrar ela como uma variável ordinal mesmo, não uma variável categórica com 3 ou mais categorias. Espero que tenham gostado.